Me vinha na cabeça o ter onde cair. Essa frase era forte, ter onde cair morto. E eu descobria que o cair morto era o cair cansado, era o vivo morto. E ficava só ali o domingo para entender o que era o processo de ter aquele colchão e aquela casa que eu pagava o aluguel. E voltava de novo para o mesmo ciclo. A gente vai falar agora do tema que movimentou a semana. Só se falou sobre isso, Eduardo, que é o projeto que quer abrir... Olha aí, você fica rindo, você fica me descontando. Quer proibir a jornada de trabalho 6x1, quando você trabalha 6 dias e folga apenas 1. Esse projeto de emenda constitucional, que vai ser analisado pelo nosso Congresso, foi impulsionado pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Você tem vida além do trabalho? Qual a sua profissão? Sua ocupação te define? Vem no QR Code, na hashtag Papo de Segunda, no GNT, para contar como é que você equilibra vida e trabalho. Você equilibra vida e trabalho? Você descansa? Você trabalha mais do que descansa? Você descansa mais do que trabalha? Todas as vezes que nós ouvimos propostas que mudem o status quo, digamos assim, aquilo que as pessoas se acostumaram, há reações. Eu estava me lembrando da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, eu participava dos comitês pró-constituinte. E a gente discutia. Eu era uma criança, era uma adolescente, e eu me lembro que, por exemplo, era da minha turma importante nós falarmos de Grêmio Livre e voto aos 16 anos. E causava estupefação nas pessoas. Mas como assim, votar aos 16 anos? Vocês nem sabem muito bem o que é a vida? Com relação ao tema envolvendo os direitos do trabalho. Sempre nós vamos observar alguma reação. Mas eu acho importante pautar o assunto. Nós temos já um acumulado pelo mundo de redução da jornada de trabalho. E há lugares que contam uma história que é vitoriosa no sentido de melhorar a vida das pessoas, melhorar a produtividade, melhorar, inclusive, a condição das empresas. Porque as empresas também ganham, por exemplo, com um ambiente de produtividade boa. Perfeito. As empresas também ganham com uma imagem de amigas do trabalhador, da trabalhadora, como ganham hoje, por exemplo, as empresas, amigas do ambiente. Claro. Eu estive recentemente na França, o ano passado, eu fui dar aulas na Sorbonne, no mestrado da Sorbonne. E eu me surpreendi porque eu cheguei lá antes do início do semestre, e me preocupei, por exemplo, em traduzir todos os textos que eu tinha levado. E a minha chefe, digamos assim, a supervisora do meu trabalho, disse, olha, não precisa fazer isso. Você pode utilizar a plataforma eletrônica da universidade, hospeda o material, e aqui os estudantes têm que falar correr pelo atrás. menos 2 idiomas. Então, eles estão matriculados nessa disciplina para receberem todas essas construções que você trouxe para eles. Então, não se preocupe em ficar produzindo muita coisa. Mas é incrível esse hábito, esse costume. E eu, ainda assim, com uma jornada de trabalho, e na França a jornada é bem menor do que a nossa, eu ficava... Qual é, você sabe, desculpa? Lá, 36 horas, se eu não estou enganada, Aqui, e dependendo... Aqui no Brasil nós temos, formalmente falando, 44 horas. 44 é o formal, Mas é muito variável, há jornadas variáveis aí. Mas então, voltando àquele modelo, o que eu percebia? E por vezes, eu fui advertida, assim, cuidadosamente, porque eu usava insistentemente o WhatsApp à noite, no final de semana, de madrugada. Então, eu algumas vezes recebi essa orientação, olha, aqui a gente não faz assim. Não tem esse hábito invasivo, mais ou menos isso, de mandar mensagem, de enviar coisas do trabalho à noite para as pessoas. Tem um horário pré-estabelecido. E nós vemos a França como uma grande potência. Eu não sei se Então, na França, mas em lugares da Europa já é assédio moral. Por exemplo... o empregador mandar pro funcionário mensagens que não são horários de trabalho, perdão. Então, o que eu queria dizer é isso. Primeiro, é importante o debate. Segundo, nós precisamos receber esse debate de coração aberto, num país, inclusive, que precisa discutir desigualdades. Eu me lembrava, muito recentemente, eu imagino que todo mundo aqui deve ter lido, ou pelo menos teve notícia desse estudo, os 3 homens que ganharam o Prêmio Nobel da Economia, 2024, eles afirmam algo muito interessante. E olha que nós estamos falando de pessoas liberais, dizendo, olha, é fundamental nós falarmos de distribuição equânime dos bens,
porque nenhuma sociedade que não distribuiu bem as riquezas, ela prosperou. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa ideia, esse fetiche de que tem que trabalhar muito porque assim é bom, esse fetiche pode ser uma construção de uma desigualdade muito grande nesse país. Então, nós precisamos falar do assunto sob vários ângulos, principalmente com o espírito desarmado. Nós precisamos dialogar, conhecer experiências em outros lugares, verificar, por exemplo, é realidade nossa, de qualquer pessoa. Nós não falamos só de pessoas que trabalham muitas horas. Variadas profissões no Brasil relatam adoecimento mental. O trabalho, aliás, ao longo da história, inclusive, o trabalho foi tratado de modo muito curioso. No passado, por exemplo, para os gregos, o trabalho era um castigo. Quando nós falamos do medievalismo, o trabalho era servidão. Nobres não trabalhavam. Então, assim, ser nobre era não trabalhar. O trabalho era coisa das pessoas escravizadas, era coisa das pessoas menores. A humanidade veio avançando lentamente, é bem verdade, e compreendendo o trabalho como também um modo de construir vida boa para todo mundo. É nessa linha que eu enxergo esse tema. Esse debate escancara a natureza do capitalismo, assim. Desde que o capitalismo emergiu historicamente, o que a gente vê é um massacre das pessoas da classe trabalhadora, né? Quando o capitalismo emergiu, na época da Revolução Industrial, as jornadas de trabalho eram 14, 16 horas, trabalhavam crianças. Para a França passar a legislação que proibia crianças menores de 8 ou 12 anos de trabalhar, teve grita. Assim, como a Edilene falou, assim, a história dos ganhos de direitos trabalhistas é uma história que sempre enfrentou reações. Mais recentemente no Brasil, se não me engano, em 2010, a PEC das domésticas, por exemplo, né? Então, assim, eu escutei com atenção muitos argumentos de economistas liberais, acho que são argumentos legítimos. Risco, por exemplo, de aumento de inflação, risco de aumento da informalidade. Se eu não me engano, cerca de 40% das empresas no Brasil estão endividadas, estão no programa Desenrola. Então, é possível que o governo tenha que fazer um programa de subsídio a essas empresas, o que pode aumentar a dívida pública, consequentemente os juros. Ok, tudo isso ok. Mas eu considero que a sociedade com essa PEC, que ganhou uma enorme e imediata adesão, ela está enunciando um princípio. O princípio é vida além do trabalho. O princípio qualidade de vida, né? O princípio é a razão de ser do trabalho deveria ser servir à humanidade, não a uma casta, ao conjunto da humanidade de que os trabalhadores todos fazem parte, né? Eu considero que a sociedade, o ecossistema econômico deve se amoldar a esse princípio, entendeu? E há muita margem, João, para isso, né, Edilene? Assim, é porque quando começa essa conversa, vai aumentar a inflação, vai aumentar a dívida. Olha, tem muita margem para você evitar isso. Por exemplo, se o governo tivesse conseguido desonerar alguns setores empresariais que não precisam de subsídio. Tem um programa atualmente no Brasil que é o PERSE, que começou na pandemia, tal, não sei o quê, que são milhões e milhões para gente que não precisa, entendeu? Quer fazer receita para subsidiar empresas que vão quebrar, para que não aumente o custo do trabalho? Você pode, então, corta super salários de determinados setores, inclusive do judiciário, né, Edilene, que tem, assim, penduricalhos que são desnecessários, militares, tem muita gente que pode entrar na conta. Uma reforma tributária radicalmente progressiva que cobre a nós, por exemplo. Eu sou CLT, mas até alguns anos atrás eu era PJ e pagava muito menos imposto do que eu deveria. Tem que criar mais faixa, tem que cobrar mais imposto de gente que tem que pagar mais imposto. Ou seja, tem muita margem para uma reforma econômica ampla que beneficie o trabalhador. E o que não pode é, a cada vez que vem uma discussão que beneficia o trabalhador, vai estourar no vai aumentar a inflação, tem que cortar, tem que fazer ajuste fiscal. O que a gente vai cortar? BPC, salário mínimo, isso aqui. Isso aqui não pode. Então, eu sou muito a favor
da redução da jornada. Teve uma mulher no VT que me parece que falou uma coisa certa. Provavelmente, a proposta 4x3, ela é uma estratégia típica de negociação. Você joga lá em cima Para poder... o que provavelmente vai se pleitear é um 5x2, entendeu? E não me parece que isso vai ser nenhuma catástrofe na economia brasileira. Eu acho que tem que ser um papo honesto, né? Tem que ser uma conversa franca. Ouça o que você deve... todos os exatamente. setores, vamos ouvir todos os setores, mas eu acho que, sobretudo, a sociedade anunciou um princípio, teve altíssima adesão. Há muito tempo que a esquerda não se conectava com uma pauta popular como isso, e acho que tem que ouvir, espero que vá adiante. Eu tive exemplos de trabalho na minha casa, na minha família. Meu pai faz roça, trabalhar com a natureza, fazer toda essa relação, vender banana. E minha mãe bancária. E quando eu lembro do porquê que eu trabalhava, né, ali, quando eu trabalhava nas livrarias, quando eu trabalhava de telemarketing, era para poder sobreviver, e principalmente... me vinha na cabeça o ter onde cair. Essa frase era forte, ter onde cair morto. E eu descobria que o cair morto era o cair cansado, era o vivo morto. E ficava só ali o domingo para entender o que era o processo de ter aquele colchão e aquela casa que eu pagava o aluguel. E voltava de novo para o mesmo ciclo. Foi quando eu lembrei que eu não tinha uma relação com minha mãe justamente por isso. Ela trabalhava no dia a dia e quando chegava em casa, né, foi uma frase também da pessoa entrevistada ali, né? Ser mãe, trabalhar e tarará, não dá para conseguir conciliar isso tudo também com ser escrava. E eu sentia isso muito, muito nas frases de minha mãe em relação a isso. Eu não aguento mais. E muitas das vezes ali, muito no processo, ela falava para mim de não aguentar mais, mas era o trabalho. E aquilo era despejado de não aguentava mais os problemas de casa. Mas era o trabalho que estava sendo espelhado. Porque, desculpa, Russo, e a gente fala da jornada de trabalho, do trabalho fora de casa. A jornada de trabalho da mulher, principalmente a mulher negra no Brasil, ela é uma coisa absurda, porque são múltiplas jornadas de trabalho. Então, nós precisamos falar, inclusive, da distribuição adequada dessa jornada de trabalho. É reconhecido que onde se trabalha com uma jornada menor, o trabalho doméstico é mais bem distribuído, por exemplo, na família. Totalmente. Então, é também um movimento, me parece, por isso que eu acho que ele tem que ser honesto, o diálogo tem que ser honesto, transparente, que é também um movimento de redistribuição das tarefas na criação das famílias, né? Então, assim, acho muito oportuno. E é isso, nossa história no Brasil é de muito trabalho. Eu sinto, assim, junto com o que a Dilene falou ali da construção que eu estava tendo em relação à minha família, que a reprodução do 6x1 trazia para minha mãe um entendimento de que essa casa me dá muito trabalho. Então ela trazia o mesmo comportamento do trabalho que ela tinha para a visão do esse menino me dá muito trabalho, essa casa me dá muito trabalho, e essa palavra trabalho cruzava o comportamento familiar. A ponto que hoje eu consigo entender isso e só celebro e agradeço a minha mãe por ter trabalhado tanto para dar um futuro melhor para a gente.